Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje viajamos até a América do Sul para falar da Colômbia, conhecida como os Cafeteros, uma seleção de futebol vistoso, ritmo e talento individual. Com a icónica camisola amarela, a Colômbia é uma das equipas mais queridas pelos neutros em qualquer mundial, sempre associada a jogadores criativos e a golos espetaculares. Em 2020-26, garantiu lugar entre as melhores do mundo através da exigente qualificação sul-americana. Vamos conhecer a história desta seleção, o seu melhor momento de sempre, os seus craques e o que espera no Grupo K, onde vai cruzar-se com Portugal. A Colômbia compete na Conmebol, a Confederação Sul-Americana, considerada por muitos a mais difícil do mundo para um apuramento, devido ao nível elevado de praticamente todas as seleções. A camisola amarela com detalhes em azul e vermelho, as cores da bandeira nacional, é uma das mais reconhecíveis do continente. O futebol colombiano é sinônimo de talento técnico, drible, velocidade e uma paixão tremenda dos adeptos, que enchem qualquer estádio onde a seleção jogue. Apesar de nunca ter vencido um campeonato do mundo, a Colômbia tem uma história rica, momentos de glória e tragédia, e continua a produzir jogadores de craque que brilham nas melhores ligas da Europa. A Colômbia estreou-se no Mundial em 1962, no Chile, mas durante décadas o futebol colombiano viveu de altos e baixos, sem conseguir consolidar-se entre as grandes potências sul-americanas. Foi só nos anos 90, com uma geração talentosa liderada por nomes como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla e o saudoso guarda-redes Higuita, que a Colômbia voltou a marcar presença regular em fases finais em 1990, 1994 e 1998. Foi também nessa época que o mundo conheceu o estilo inconfundível do futebol colombiano. Técnico, ofensivo, cheio de personalidade, com Valderrama e o seu cabelo encaracolado a tornar-se um dos rostos mais reconhecíveis do futebol mundial. O Mundial de 1994, nos Estados Unidos, devia ter sido a consagração de uma das melhores gerações da história colombiana, apontada até por muitos como possível candidata ao título. Mas a campanha foi um desastre desportivo, com a eliminação logo na fase de grupos. E o que aconteceu fora de campo ainda hoje pesa na memória coletiva. Dias depois de regressar a casa, o defesa Andrés Escobar, que tinha marcado um autogolo nesse Mundial, foi assassinado. Foi um dos episódios mais negros da história do futebol mundial, e por muitos anos pairou sobre a seleção colombiana uma sombra pesada, que custou a desaparecer completamente do imaginário do país. Depois de 16 anos sem disputar o Mundial, a Colômbia regressou em grande estilo em 2014, no Brasil, e foi aí que escreveu o capítulo mais brilhante da sua história. Liderada por um jovem James Rodríguez, então com apenas 22 anos, a seleção venceu os 3 jogos da fase de grupos contra Grécia, Costa de Marfim e Japão, com 100% de aproveitamento. James foi a grande revelação do torneio, terminando como o melhor marcador da competição com 6 golos, recebendo a bota de ouro. Um dos golos, contra o Uruguai nos oitavos de final, um remate de trivela em pleno ar, é considerado um dos golos mais bonitos da história dos mundiais. Depois de eliminar o Uruguai nos oitavos de final, a Colômbia chegou aos quartos de final pela primeira e única vez na sua história, defrontando o anfitrião Brasil, num jogo de enorme tensão e marcado pela dureza física. A Colômbia acabou derrotada por 2-1, com o Brasil a beneficiar de uma exibição muito física, que resultou inclusive numa lesão grave a Neymar, o craque brasileiro, no final do jogo. Apesar da eliminação, aquele Mundial ficou na história como o melhor de sempre da seleção colombiana, e James Rodríguez tornou-se, da noite para o dia, um dos jogadores mais cobiçados do mundo, sendo contratado pelo Real Madrid logo a seguir ao torneio. Vamos aos números. A Colômbia soma, até agora, 6 participações em fases finais de campeonatos do mundo. O melhor marcador histórico da seleção colombiana em mundiais é James Rodríguez, com 6 golos, todos eles marcados naquela inesquecível campanha de 2014. É um registro que mostra como aquele torneio foi excepcional para o jogador e para o país. Uma única participação rendeu-lhe o título de maior goleador colombiano de sempre na competição, à frente de jogadores como Faustino Asprilla. A Colômbia nunca venceu um campeonato do mundo nem uma Copa América, apesar de ter chegado à final da Copa América em 2 ocasiões, a mais recente em 2024, perdida para a Argentina. O grande nome da Colômbia atual é Luís Díaz, conhecido como Luz, extremo rapidíssimo que joga no Bayern Munique, um dos maiores clubes do mundo. Na qualificação para 2026,
Díaz foi o jogador mais decisivo da seleção, com 7 golos marcados, liderando a equipa rumo à classificação direta para o Mundial. É um jogador de drible eletrizante, capaz de desequilibrar qualquer defesa sozinho, e representa a continuidade de uma tradição colombiana de produzir extremos de classe mundial. Ao lado dele, James Rodríguez, agora mais veterano, continua a ser fundamental na criação de jogo, tendo somado 7 assistências nas eliminatórias, provando que ainda tem muito para dar à seleção. Para além de Luís Díaz e James Rodríguez, a Colômbia conta com um plantel equilibrado e competitivo. Na defesa, jogadores como Davinson Sánchez e John Lucumí dão solidez a uma equipa que sabe defender-se quando precisa. No meio-campo, nomes como Richard Rios e Jefferson Lerma garantem equilíbrio entre ataque e defesa, com físico e qualidade técnica. No ataque, para além de Díaz, há sempre opções rápidas e desequilibradoras, típicas do futebol colombiano. É uma seleção que mistura experiência internacional, com jogadores espalhados pelas grandes ligas europeias, com a irreverência e criatividade que sempre caracterizaram o futebol da Colômbia, um dos mais agradáveis de ver em qualquer competição. O caminho da Colômbia até 2026 foi feito de consistência. Na exigente qualificação sul-americana, a seleção somou pontos importantes ao longo de toda a campanha e garantiu lugar direto entre as 6 seleções da Conmebol apuradas para o Mundial, juntando-se a gigantes como Brasil e Argentina. Esta solidez surge depois de a Colômbia ter sido finalista da Copa América de 2024, perdendo apenas no prolongamento para a Argentina, então campeã do mundo. Esses resultados mostram uma seleção em crescimento, que junta a nova vaga de talento, como Luís Díaz, à experiência de jogadores como James Rodríguez, e que chega a 2026 com legítimas ambições de voltar a marcar pela positiva. Em 2026, a Colômbia está no Grupo K ao lado de Portugal, da República Democrática do Congo e do Uzbequistão. É considerada, no papel, a principal ameaça ao favoritismo de Portugal e muitos analistas apontam Colômbia e Portugal como as 2 seleções mais fortes para seguirem em frente. Será um grupo equilibrado, com a República Democrática do Congo a regressar ao Mundial 52 anos depois e o Uzbequistão a fazer a sua estreia absoluta numa fase final. Para a Colômbia, o objetivo passa claramente por ultrapassar a fase de grupos e tentar, pelo menos, repetir a campanha histórica de 2014 ou até superá-la. A Colômbia chega a 2026 com uma mistura interessante, a magia ainda presente de James Rodríguez e a explosão imparável de Luís Díaz, apoiados por um grupo competitivo e bem orientado. O sonho de toda uma nação é, claro, repetir, ou até superar, aquela campanha mágica de 2014, quando o país inteiro parou para ver James Rodríguez encantar o mundo. Achas que esta geração da Colômbia tem o que é preciso para voltar aos quartos de final, ou até ir mais longe? Deixa o teu palpite nos comentários. E subscreva a Febre Mundial. Temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!